Olá, pessoal. Estamos de volta. Vamos para a nossa segunda parte da nossa aula. Na primeira parte, a gente introduziu os bilhares dinâmicos e discutiu com certa riqueza de detalhes o bilhar no círculo e o bilhar na elipse. E agora a gente vai para o terceiro. Deixa eu compartilhar aqui com vocês os meus slides. Os slides não, o meu tablet. Perfeito. Agora a gente vai para o terceiro, que são os bilhares em retângulos, tá? E tentar entender como é que a gente estuda eles. Antes disso, deixa eu aproveitar para mostrar para vocês alguns vídeos de bilhares acontecendo. Então, vou tentar mostrar aqui o vídeo do bilhar no círculo, né? Que foi o que a gente já analisou com certa riqueza de detalhes. Só um momentinho. Tan, 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 tan. Achei. Então, tá aqui. Deixa eu fazer um compartilhamento aqui. Share, screen, aqui. Share. Vocês devem estar vendo isso aí, né? Eu vou dar uma aumentadazinha. Então, imaginem aqui, ó, o círculo e esses pontinhos vermelhos aqui, eles estão representando um monte de partículas, cada uma delas fazendo o movimento como se não existisse nenhuma outra, de modo independente, tá? Então, imagine como se fosse feixes de luz exatamente, que não tem interferência entre um e outro. E eles vão começar a se chocar e a gente vai vendo como é que é o efeito dos choques que eles têm. Ó. Eles têm umas mudanças de direções, essas partículas que inicialmente começaram todas bem juntas, eventualmente elas se separam um pouco, mas você começa a observar que, mesmo depois de tantas batidas, esse tamanho, né, da separação das partículas, ele não é muito grande. Afinal, todas elas têm que estar sendo tangentes às suas respectivas cáusticas, e isso proíbe que elas fiquem muito distinguíveis umas das outras. Então, isso está dizendo para a gente que, de fato, esse exemplo de bilhar no círculo, ele não é um exemplo de um bilhar caótico, tá bom? Então, só prosseguindo, ó, por mais que tenha as batidas, essa curva, né, que a gente também costuma chamar de frente de onda, ela não fica arbitrariamente grande nem quebrada. Então, isso está dizendo para a gente que, de fato, a gente não tem a tal da sensibilidade às condições iniciais, tá bom? Então, agora vamos efetivamente retornar ao estudo do bilhar no retângulo. Deixa eu voltar aqui para o meu tablet. E aí, pronto. 3, bilhar no retângulo, tá? Que é a nossa motivação inicial, né? Então, deixa eu colocar aqui um retângulo aqui. E aí vamos dizer que a gente começa com essa partícula aqui, ela vem, ela se choca aqui, depois ela se choca aqui, com reflexão especular, depois ela desce, se choca aqui, também com reflexão especular. Essa figura não ficou muito boa, deixa eu fazer assim, pronto. E aí, eventualmente, ela sobe aqui de novo e vem para cá, né? Também com reflexão especular, tá? Bem, vamos dizer que esse ponto aqui é o primeiro ponto de batida, esse é o segundo, esse é o terceiro e esse é o quarto, tá bom? Então, como é que a gente faz para analisar isso? Primeira coisa que a gente nota é que os ângulos de incidência e reflexão, se o primeiro deles a gente chamar de alfa, então todos os ângulos são ou alfa ou 90 menos alfa. Quer ver? Todas as batidas com os segmentos horizontais do retângulo vão ser alfa,
E todas as batidas com os segmentos verticais vão ser 90 menos alfa. Olha aqui por quê. Observando que isso aqui é alfa, se eu traçar a outra normal para cá, eu vou formar um triângulo retângulo. Então, esse novo ângulo de incidência em B tem que ser 90 menos alfa. E aí, consequentemente, isso aqui embaixo, ângulo de incidência igual a ângulo de reflexão, né? Também é 90 menos alfa. Logo, o próximo ângulo, a gente pode completar a normal aqui e a normal aqui, e vão se intersectar em 90 graus e vão nos determinar esse triângulo retângulo, cujo ângulo aqui é 90 menos alfa e, portanto, esse aqui de baixo vai ser também alfa, certo? Então, a conclusão é que isso aqui, o choque com as horizontais, tanto de cima quanto de baixo, vão ser alfa. E aí, se você quiser continuar a partir do D e ver a próxima batida, que vai ser do lado esquerdo aqui, você vai ver que o ângulo que essa batida no ponto E faz com a reta normal vai ser igual à batida que é feita no ponto B, que é 90 menos alfa, certo? Então, há uma repetição desses ângulos de incidência, não exatamente igual ao que a gente tinha no círculo. No círculo, os ângulos eram todos iguais a alfa, mas aqui tem uma alternância entre apenas duas possibilidades, ou alfa ou 90 menos alfa. Mas uma coisa que a gente observa, né, é que a trajetória da partícula ela é formada por uma poligonal, certo? E essa poligonal ela vai evoluindo e é um pouco difícil da gente descrever. Vai fazendo alguma coisa assim, vai batendo, batendo e assim segue. Então, para descrever isso, a gente utiliza uma ideia também advinda da ótica, que é a seguinte: ao invés de refletir o feixe, reflita o espaço. E o que que isso significa? Vamos tentar entender isso na primeira batida que a gente fez, né? Está aqui, e aqui, aqui. E a gente pegou essa partícula, assumiu que ela começava aqui, olhou para a trajetória dela, batendo pela primeira vez aqui. E a trajetória continua assim, correto? Então, a ideia da ótica é o seguinte: eu posso ver essa trajetória, ao invés de continuar aqui, eu continuo ela aqui em cima, já que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, a ideia é que, ao invés de olhar para a trajetória aqui, eu olho ela aqui em cima. E para ver ela, então, dentro da mesa, eu tenho que pegar essa mesa e refletir essa mesa toda para cima, tá? Então, eu pego essa mesa, digamos que essa mesa eu vou chamar de vértices. Ó, não vou dar os números aos vértices. Um, 2, 3 e 4. Eu vou manter os vértices um e 2 na mesma posição, mas eu vou rebater o 2 e 3 para cima. Vou chamar de 2 linha e 3 linha, que não são exatamente os vértices 2 e 3. Então, eu faço uma reflexão não do feixe, mas da mesa. E aí, a conclusão é que quando a gente olha para a continuação do movimento nessa mesa refletida, assim, a gente vê que a trajetória do feixe, que antes era poligonal, agora vira uma linha reta. Por quê? Isso é bem fácil de ver. Como o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão,
esse ângulo aqui é 90 menos alfa e coincide com esse que é 90 menos alfa. Se eu estou fazendo uma reflexão, esse ângulo aqui de baixo, ele é refletido para esse ângulo aqui de cima. Então, esse ângulo aqui também é 90 menos alfa. Portanto, esse pedaço da trajetória e esse pedaço da trajetória refletido, eles ambos fazem o mesmo ângulo de 90 menos alfa com esse lado. Logo, esses ângulos sendo opostos pelo vértice, isso está me dizendo que isso aqui é uma linha reta, tá? Então, a ideia é, ao invés de refletir a trajetória, reflita a mesa. Aqui eu vou até colocar aqui melhor. Reflita a mesa de bilhar. E, e aí, a consequência aqui, a trajetória que antes era poligonal, agora ela fica uma linha reta. Então vamos ver, e para entender de que modo a gente está fazendo essa reflexão, a melhor maneira que a gente tem é a gente colocar umas setinhas nos lados do retângulo original. Eu vou colocar assim a setinha. Então, quando eu fiz essa reflexão, essa setinha aqui, que está apontando do vértice 2 para o vértice 1, ela tem que se manter e ela tem que apontar agora do vértice 2' para o vértice 1 também. Então, na mesa refletida, a setinha vertical está apontando para baixo, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. E já que eu não mudei nada horizontalmente, então a setinha horizontal mantém a mesma orientação, certo? O que que eu vou fazer no segundo passo? No segundo passo, eu vou olhar agora para a próxima batida, né? Antes ela batia aqui em B. Se eu refletir, ela está batendo aqui nesse B'. E aí a trajetória seguiria na mesa original e estaria batendo agora em C, correto? E aqui isso significaria que eu teria que fazer uma reflexão a partir de B' subindo aqui para bater em um novo ponto nessa nova mesa. Só que aí qual é a minha ideia? É a mesma coisa. Ao invés de refletir o feixe, a trajetória, eu vou refletir novamente a mesa, só que agora com respeito a esse lado, que é onde está acontecendo a reflexão. Então, ó, deixa eu desenhar com mais riqueza de detalhes, numa escala perfeita. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, os retângulos aqui têm tamanho 5 por 8. Eu vou repetir esse retângulo aqui, 5 por 8. E aí já vou fazer o próximo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá perfeito. Aqui, certo? Então, a minha trajetória original, eu vou desenhar ela de laranja. Então, ela vem aqui, ela bate refletida, bate aqui, é refletida, bate aqui, é refletida, e não está muito perfeito, não. Pá, 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 pá. É refletida, bate aqui, é refletida, bate lá no D, né? No D lá em cima. Pronto. O que que eu fiz? Para entender a primeira reflexão. Opa, cadê meus segmentos que não estão aparecendo mais? Vou fazer de novo. Sem problema. E, e, e. E aí estou fazendo a análise dessa trajetória aqui. Beleza. Só que a gente entendeu, vou aumentar aqui, que a gente precisa dar, se a gente quer refletir a mesa, a gente precisa entender como a mesa é refletida, né?
Um, dois, três, quatro. Refletir para 2 linhas e 3 linhas, porque a primeira batida ocorre aqui. Então, eu reflito a mesa para cima, mudando a orientação dela, dos segmentos verticais. E aí, a minha trajetória real, ela anda nessa primeira mesa assim, mas eu posso ver ela como andando na segunda mesa agora, refletida, certo? Até que ela se choca na segunda mesa com esse ponto C'. Aqui eu teria que analisar a continuação, assim, mais ou menos. Ver. Tá bom. Eu teria que analisar a continuação da trajetória aqui e depois vir para cá, né? Só que aí o que que eu faço? Para analisar essa nova batida, eu faço uma nova reflexão da mesa, só que agora para o outro lado. Então, se eu faço uma reflexão assim, esse pontinho aqui, um, vem para cá. Esse aqui eu posso dizer que é um linha, né? E esse pontinho 2 vem para cá. Eu vou chamar duas linhas. E agora a seta, que antes estava apontando de 2 para 3, ela tem que continuar apontando de 2 para 3. Portanto, ela mudou o lado. Ó. Antes ela estava apontando para a direita. Quando eu reflito, verticalmente ela aponta para a esquerda. E a mesma coisa com essa aqui de baixo. E as setas verticais permanecem da mesma maneira. Consequência de fazer essa segunda reflexão é que a trajetória, ao invés de ter essa quebra, eu posso vê-la agora nessa mesa novamente refletida, como continuando, certo? Ela vai continuar. Então, agora eu vou olhar para a continuação dela aqui, e aí eu vou refletir, né? E aí vocês já devem ter entendido, e ao invés de refletir dentro dessa mesa, eu vou pegar a mesa e refletir ela para cima. Então, para fazer a última reflexão, que é nesse ponto D, que veio para cá, eu preciso pegar essa mesa e de novo refletir ela para cima. Então, faltou eu colocar mais um retângulo aqui para cima. Um, dois, três, quatro, cinco. Tamanho 5 vertical. Tamanho 8 horizontal. Pronto. E se eu estou fazendo uma reflexão da mesa verticalmente, né? Os lados horizontais mantêm a mesma orientação e os lados verticais mudam a orientação. Então, fica assim, certo? E aí, a trajetória, agora, ela que estava ocorrendo nessa mesa, ela continua ocorrendo nessa outra mesa aqui. Beleza? A figura não ficou muito boa, mas eu vou assumir que... Ah, já entendi qual foi o problema. Deixa eu só ser um pouco mais preciso aqui. Droga, apagou aqui de novo. Vamos lá, vamos fazer isso de novo. Aqui não tinha, aqui tinha. Pronto, só isso mesmo. E aí eu vou apagar. Apagou de novo, né? Aqui, aqui. A trajetória começou aqui, ela vem em linha reta. Esse ponto eu não quero mais. Ela vem em linha reta, assim, até bater aqui no ponto D linha, certo? É, Isso é o 4, isso é o 3 linha, desculpe. 3 linha. E pronto. Ok. E aí, como a gente observou,
A última reflexão ela foi feita para a gente, ao invés de olhar para uma poligonal quebrada, a gente continuar olhando para a trajetória em linha reta. Então, a figura está um pouco mal feita, mas esse segmento todo aqui, ó, é uma linha reta. Porque ao invés de eu quebrar as linhas, eu comecei a fazer uma quebra nas mesas, fazendo as reflexões, tá? Se vocês me permitirem apagar isso aqui, fazer ficar um pouco maior, a escala vai ficar mais parecida. Linha reta. Ou seja, entender essa trajetória original que estava vivendo na mesma mesa fazendo isso, é a mesma coisa que refletir a mesa e entender ela andando em linha reta em mesas refletidas. E em termos de como a mesa é refletida, a gente viu que a primeira maneira muda as setas das retas verticais, dos segmentos verticais, que antes eram para cima e agora ficam para baixo, e mantém a orientação dos lados horizontais. A segunda reflexão mantém a orientação dos lados verticais, dos lados verticais. Então eu vou colocar aqui também e inverte a orientação dos lados horizontais, que antes estavam apontando para a direita e agora estarão apontando para a esquerda. E por fim, a última reflexão que eu fiz para cima, ela preserva a orientação das horizontais e inverte a orientação das verticais, que antes eram para baixo e agora vão ficar para cima, certo? E aí, por fim, pessoal, vamos fazer mais uma reflexão. Então, aqui é o A. Na verdade, eu fiz aqui é o B, aqui é o B', aqui é o C, aqui é o C', aqui é o D, aqui em cima é o D', e aí eu vou refletir mais uma vez, porque eu quero analisar quando o D bate de novo aqui no E, certo? E aí, para fazer isso, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer mais uma reflexão, nesse caso, vertical, correto? Ah, entendi. Tá. Vamos fazer o seguinte. É, Não, não tem problema. Não tem problema. A gente continua fazendo isso até que refletir no D. Agora eu vou refletir no D, beleza, vai para baixo. Não, vai ficar muito complicado. Vamos assumir, pessoal, o seguinte: que a nossa trajetória inicial, na verdade, ela estava. Vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Ela veio para cá, bateu no A, depois veio, bateu no B, depois veio, bateu no C, e por último, ela veio para cá e bateu nesse segmento aqui. Então, eu vou dizer que o último passo dela, ela veio até aqui, certo? Está até mais parecida a figura. E bateu no D. Então, a primeira batida, a gente continua realizando a reflexão aqui. A gente reflete para cima, certo? E ao invés de olhar a trajetória sendo uma poligonal quebrada, ela vira esse segmento em linha reta. Na próxima batida, que é aqui, nesse retângulo refletido, está aqui,
a gente vai refletir para a direita, certo? E aí, o efeito é que, mais uma vez, ao invés da trajetória ser uma poligonal, ela vai continuar em linha reta até bater nesse ponto C' aqui, desse cara, certo? E aí, é aqui que eu vou mudar. Vamos dizer que a continuação da trajetória vai bater bem aqui. Então, o que que eu tenho que fazer? Por enquanto, nada. Mas deixa eu não escrever a trajetória aqui. Pronto. Eu estava aqui, até aqui, que é mesmo que está bem aqui. E aí eu tenho que refletir de novo, bem aqui para cima. Reflito. O efeito é que a trajetória continua até bater nesse último ponto aqui, que é equivalente ao ponto D original, certo? E aí, por fim, se eu quiser refletir novamente, que é continuar a trajetória aqui para cima, eu vou ter que pegar a mesa e refletir mais uma vez para a direita. Então, eu vou fazer isso. Aqui, aqui e aqui. E aí, ao invés de refletir a trajetória aqui, ela vai continuar em linha reta para cá, certo? E a gente tem que, nesse caso, né, como a gente fez uma reflexão assim, na vertical, a orientação dos segmentos verticais permanece a mesma, mas a orientação dos segmentos horizontais muda e fica assim. Portanto, e isso era o que eu queria chegar, olha o que que aconteceu depois de uma, duas, três, quatro reflexões, uma em cada lado. A gente ficou com a mesa original, com as mesmas orientações, para cima e para a direita. Então, isso está dizendo que depois de algumas reflexões, eu volto para a mesa original, só que o que eu tenho de benefício é que na transição, por conta das reflexões, a minha trajetória que antes era poligonal, agora vira só uma linha reta. É muito mais fácil, tá? Como é que eu posso fazer isso de um modo muito mais simples? É assim, ó. Pegue a sua mesa original, né? 5 por 8. 1, 2, 3, 4. Aqui está 6. Deixa eu botar 5. 5. Tá 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá 8. 5 por 8. Que tem essas duas orientações. E vamos começar a refletir a mesa nas maneiras que a gente puder. Para cima, para a direita e para baixo. Certo? Quando a gente faz para cima, o que que acontece? Mantém as orientações horizontais, reverte as orientações verticais. Quando a gente faz para a direita, o que que acontece? Mantém as orientações verticais, reverte as orientações horizontais. E quando a gente faz essa última aqui, né, para baixo, a gente reverte as orientações verticais e mantém as orientações assim, certo? E você vê, isso aqui é como se fosse uma mesa maior em que, ó, esse lado está com a mesma orientação desse, esse lado está com a mesma orientação desse, e a mesma coisa acontece com esses dois e com esses dois. E aí, se você quer olhar, e até eu vou fazer uma cópia, isso aqui.
Se você quer olhar essa trajetória aqui, a gente pode efetivamente fazer isso, ó. A trajetória, ela vai estar vindo aqui até o A, aí eu refleti e veio até o B, e eu refleti e vim até o C, né? Só que aqui a gente lembra do Pac-Man. No Pac-Man, o que está acontecendo? Esse lado é o mesmo que esse. Então, eu posso ou seguir reto aqui, como eu estava fazendo, ou eu posso lembrar que se esse lado é o mesmo que esse, a trajetória é como se estivesse continuando aqui embaixo, certo? E aí ela continua pó, 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 aqui embaixo, até que ela bate aqui. Aí o que que acontece? Pac-Man, esse lado é igual a esse, então a trajetória continua, ó, nesse lado aqui. Ou seja, toda essa trajetória complicada dada por essa poligonal, que de fato está errado, né? Aqui teria que ser até esse ponto, pá, pá, até esse ponto aqui D. Ela pode ser vista como, se você pegar a mesa e refletir ela 3 vezes, como uma trajetória retilínea na tela do Pac-Man. Lembrando que se está em cima, vem para baixo e continua. Se está na direita, vem para a esquerda e continua. A trajetória, se a gente quiser continuar essa trajetória aqui, ela vem aqui para baixo, tá? Vem aqui para a esquerda, segue. Aqui bateu em cima, então desce e segue. Então, efetivamente, a gente transforma o estudo da, do bilhar no retângulo para um estudo retilíneo, na mesma direção, em uma tela de Pac-Man, certo? E isso, em matemática, dá origem ao que é chamado de superfície de translação, que é uma área que está relacionada com a teoria chamada teoria de Teichmüller, que é muito estudada em sistemas dinâmicos atualmente e que deu origem a grandes descobertas matemáticas, algumas das quais, inclusive, foram agraciadas com a maior distinção matemática possível, que é, que é o chamado, a chamada medalha Fields. Tá? Então, isso aqui a gente começa a entrar numa área de pesquisa bem recente e de um modo super simples, né? Analisando bilhares em retângulos, tá, pessoal? Então, essa é uma ótima motivação para vocês que queiram algum dia ter interesse em estudarem matemática a nível profissional, para vocês verem como certos exemplos básicos dão origem a teorias que antes eram inimagináveis, tá? Então, com essa nossa descoberta, né, que ao invés de mudar a trajetória, ao invés de refletir a trajetória, a gente reflete a mesa, a gente observa então que as trajetórias ficam super simples e eu vou dizer que com essa descoberta a gente conclui a nossa análise dos bilhares em retângulos, tá? Por que que a gente conclui? Porque é o máximo que a gente pode fazer a partir de agora. Afinal, se eu quiser ir mais a fundo, eu preciso aplicar resultados dessa teoria de Tachmüller aqui, que está além dos objetivos do nosso livro, tá bom? Então, com isso, eu declaro que o exemplo 3 foi discutido até onde a gente podia, e a gente vai agora para os exemplos 4 e 5, tá? Então, para entender os exemplos 4 e 5, e muito provavelmente eu não vou discutir
ambos na aula de hoje, muito certamente não o último, eu vou voltar para os preceitos básicos da ótica. Eu vou perguntar para vocês o seguinte: considere um raio laser que está aqui. Luz, é um feixe de luz. Quando esse feixe de luz encontrar um espelho, minha pergunta é: o que que acontece com o feixe de luz? Ele é refletido. Mas ele é refletido de que modo? Reflexão de feixe de luz, certo? Então, vamos ver de que modo ele é refletido. Está aqui o feixe de luz. Primeiro caso, que todo mundo já deve ter visto. Se eu pegar um espelho plano, que é um espelho. Então, o que era paralelo antes é refletido e permanece paralelo entre si depois. Lembrem, ângulo de reflexão igual ao ângulo de incidência, né? Se o espelho é plano, os ângulos de incidência são todos iguais a um certo alfa e, portanto, também os ângulos de reflexão. Então, ó, o que estava próximo antes, o que estava próximo antes, permanece próximo depois. Então, eu não tenho nenhum efeito de sensibilidade às condições iniciais. Então, espelho plano, paralelismo preservado. Não há, vou botar que não há caos, certo? Já que nada se separou e nada se aproximou. Esse é o primeiro caso. Vou chamar aqui caso 1. Caso 2. O que que acontece se o espelho agora for convexo? Espelho. Espelho convexo. Então, imagine esse feixe de luz vindo aqui nessa direção. A gente aprendeu lá na ótica que ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, esse aqui, ele bate e volta nele mesmo. Esse aqui, ele vem, ele desce assim. E esse último aqui, ele sobe. Então, o efeito é que eu tenho isso aqui para cá e eu tenho esse cara para cá, tá? Então, isso faz isso, vem para cá, e isso aqui faz isso e vem para cá. E o horizontal vai, bate e volta. Então, o que era paralelo agora está focalizando. Está acontecendo uma focalização. Então, pontos que eram próximos ficam ainda mais próximos. Então, a gente pode concluir também que não há caos nesse caso, já que a gente está tendo um efeito de focalização, tá? E aí, seguindo essa analogia, vocês devem esperar, então, que no caso 3, que é quando a gente considera um espelho côncavo, esse seja o caso em que a gente vai ver a presença de caos. Por quê? Porque agora um feixe de luz que vem, ele se abre. Esse cara aqui, ele faz assim, esse cara aqui faz assim. Então, o feixe de luz, ó, estava vindo junto, bateu e se abriu. Então, está acontecendo uma desfocalização. E por conta dessa
Ficou feio, né? Desfocalização. E por conta dessa desfocalização, pontos que estavam próximos agora ficam distantes uns dos outros. Então, isso aqui é um indício de caos por meio dessa sensibilidade às condições iniciais. Portanto, se eu quero imaginar um bilhar caótico, a minha partícula, aquela que está aqui dentro, ela tem que ver os obstáculos sempre de modo côncavo. E aí, isso é que dá origem aos bilhares de Sinai, também chamados de bilhares dispersivos. O primeiro deles, que eu já desenhei para vocês, é se eu imaginar uma mesa de bilhar assim, ó. Essa mesa, se você pegar a partícula aqui, quando ela olha para o bordo, ela só vê uma figura côncava. Então, se você pegar uma frente de onda aqui dentro, em toda batida que ela fizer com a mesa, ela vai sofrer um efeito de desfocalização. E aí, as partículas, após uma certa quantidade de batidas, vão ficar totalmente distinguíveis umas das outras. Você não vai mais saber que elas começaram próximas umas das outras. Aqui eu nem consigo desenhar qual seria o efeito, mas você pega aqui algumas, reflete, vem para cá, algumas vêm para cá, outras vêm para cá. Quando reflete de novo aqui, umas vêm para cá, outras vêm para cá. As que estavam aqui, quando refletiam, umas vêm para cá, outras vêm para cá, e o negócio começa a se espalhar. De fato, deixa eu mostrar para vocês um vídeo que considera exatamente esse contexto. Tá aqui. Então, nessa figura, vocês têm esse mesmo exemplo que eu considerei, e aí, ó, aqui dentro vai ser como se você tivesse um monte de feixes de luz, tá? Todos, mais uma vez, realizando suas trajetórias de modo independente umas com respeito às outras. Essas outras duas figuras aqui, esqueçam por enquanto. Vamos ver, ó. Elas começam todas bem próximas na mesma direção. Aí, ó, o que que vai acontecer quando elas se chocarem aqui? Elas vão começar a sofrer a tal da desfocalização. Então, umas vão para um lado, outras vão para o outro. Pá, tá vendo? Se abriram. O que que vai acontecer de novo quando essas partículas, esses feixes de luz se chocarem novamente com o bordo da mesa? Eles vão sofrer mais uma desfocalização. Algumas já vão sofrer agora, nesse momento. Outras vão ter que andar até o outro lado para sofrerem. Então, vamos lá, ó. Pá, pá. E aí, pessoal, vocês veem que ao passo, na evolução, tem tanta desfocalização que, de fato, ó, as partículas que inicialmente eram muito próximas umas das outras, elas agora já estão totalmente dispersas no espaço. E você não consegue mais identificar e distinguir elas entre si. Estão todas muito bem espalhadas, realizando movimentos independentes umas das outras. E isso é justamente a nossa ideia de sensibilidade às condições iniciais, tá? Então, esses bilhares, né, utilizando essa motivação da ótica, de que apenas os espelhos côncavos eles podem proporcionar essa, essa sensibilidade às condições iniciais, esses bilhares foram introduzidos pelo matemático russo Yakov Sinai no final da década de 60 e foram extensivamente utilizados e, de fato, foi mostrado que esses bilhares dispersivos, ele só chamou eles de dispersivos, né? Depois as pessoas passaram a chamá-los de bilhares de Sinai, eles exibem
caos, a tal da sensibilidade às condições iniciais, certo? Inclusive, eles têm todas, ademais, eles possuem todas propriedades relacionadas com o conceito de caos. E por que que eu digo isso? Pelo seguinte, nesse curso, a gente sempre está utilizando a palavra caos como um sinônimo. Ah, vocês não estão mais vendo, né? Então, deixa eu voltar aqui para o meu tablet. Correto. Pronto. Então, voltando, ó. Eles foram introduzidos por esse matemático chamado Yakov Sinai, e Yakov Sinai mostrou que eles, de fato, exibem caos. E no nosso contexto, significa sensibilidade às condições iniciais. A gente está usando essa palavra caos como um sinônimo de sensibilidade às condições iniciais. Porém, adicionalmente a essa propriedade, esses bilhares, eles de fato possuem todas as propriedades relacionadas com o conceito de caos, não apenas essa sensibilidade às condições iniciais. Então, por exemplo, eles satisfazem a propriedade de serem ergóticos. Então, essa palavra, ela tem a ver com a área da matemática muito próxima dos sistemas dinâmicos, que é chamada teoria ergótica, certo? Então, aqui é um bom momento para vocês também aprenderem que, associado aos sistemas dinâmicos, a gente utiliza várias outras ferramentas para tentar quantificar esse caos, e uma dessas ferramentas é essa área da matemática chamada teoria ergótica, tá bom? Dizer que esses bilhares são ergóticos é dizer que, de fato, as trajetórias elas estão ocupando todo o espaço de um modo bem similar ao que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, tá bom? Então, essa é mais ou menos a motivação. Mas, adicionalmente a isso, eles exibem, são exemplos, exibem propriedades de mistura, então eles são misturadores, esses bilhares, e, de fato, essa mistura, ela ocorre muito rápido, exponencialmente. Aqui eu não vou falar nada além disso, mas o que eu quero deixar como curiosidade para vocês é que existem resultados analisando esses bilhares, efetivamente mostrando que eles têm propriedades quantitativas extremamente fortes de caoticidade, de caos, tá? Então, eles são realmente aqui, ao contrário dos bilhares no círculo, nas elipses e nos retângulos, que a gente pode chamar de bilhares muito bem comportados. Esses aqui, esse aqui em particular, é um exemplo que é extremamente caótico, tá? A gente pode também considerar esse bilhar na tela do Pac-Man, da seguinte maneira. Então, vou desenhar aqui a tela do Pac-Man, né, que a gente relembra que o lado esquerdo, quem cruza o lado esquerdo vai sair no lado direito, quem cruza o lado de cima vai sair no lado de baixo. E aí eu vou colocar aqui regiões proibidas da tela. Então, eu vou proibir aqui um círculo dentro. E eu vou proibir outro círculo bem aqui, ó. O outro círculo bem aqui, pessoal, como esse lado aqui, ele está além da tela, relembre, né, que se eu passo para cá, esse círculo, um pedaço dele tem que aparecer aqui. Esse pedaço aqui de baixo, ele tem que aparecer aqui.
porque isso significa que eu passei para a tela para a esquerda e depois passei pela tela para a direita. E o outro pedaço que falta tem que aparecer aqui. Então, quando eu desenho esse outro círculo na tela do Pac-Man, ele fica com quatro pedaços assim, certo? Isso aqui é a região proibida. O Pac-Man não pode andar por aqui. Imagina agora o Pac-Man aqui, andando. Ele anda, anda, anda e sofre uma reflexão, né? Refletiu. Veio para cá. Bateu aqui, reflexão de novo, né? Refletiu. Opa! Chegou do lado esquerdo da tela. O que que ele faz? Sai aqui do lado direito, né? E continua, né? Aí bateu aqui no obstáculo, refletiu. Bateu aqui no obstáculo, ó, refletiu de novo. Vem para cá, ó. Sai aonde? Sai do outro lado da tela, ó. Bateu aqui no obstáculo, refletiu. Desceu, 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 desceu. Bateu aqui no canto da tela, refletiu, não, subiu. Desceu, 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 desceu. Bateu aqui, refletiu e por aí vai. Então você pode imaginar, a figura não ficou muito boa, vai ficar alguma coisa assim, né? Você pode imaginar o Pac-Man realizando o movimento no complementar desses obstáculos. Sempre lembrando que o lado esquerdo e o lado direito estão associados, o lado de cima e o lado de baixo também, certo? Agora, para ele, toda vida que ele olha para os obstáculos, ele vê justamente obstáculos côncavos. Então, se o obstáculo é côncavo, o que está acontecendo? Desfocalização a cada momento. Se está acontecendo desfocalização a cada momento, a gente tem sensibilidade às condições iniciais. Se a gente tem sensibilidade às condições iniciais, a gente tem caos. Então, esses bilhares, que são chamados também de bilhar de Lorentz, ele é um exemplo dos bilhares de Sinai e eles são tão caóticos quanto os anteriores que a gente acabou de analisar, certo? Eu acho que esse é um bom momento para a gente parar essa aula. Então, deixa eu só fazer um resumo do que a gente fez nessa segunda parte. Nessa segunda parte, a gente analisou os bilhares em retângulos e viu que estes bilhares em retângulos, aplicando aquela ideia da ótica de que ao invés de refletir a trajetória, a gente reflete a mesa, a gente consegue transformar a trajetória em uma trajetória retilínea, que é fácil de compreender. Então, esses bilhares em retângulos, eles não são caóticos. E aí, motivados pela ótica, a gente viu que uma maneira natural de gerar bilhares caóticos seriam considerar obstáculos côncavos, porque o efeito da dispersão da luz em um espelho côncavo é de desfocalização. E baseados nisso, nós geramos dois exemplos de bilhares como com a presença de concavidade, né, côncavos. O primeiro deles foi uma espécie de um quadrilátero côncavo, e o segundo é um bilhar côncavo na tela do Pac-Man, uma vez que a gente considera dois obstáculos, né? A gente tira da tela, proíbe essa região e proíbe essa região. Então, por essas regiões serem circunferências, o Pac-Man, quando ele olha para os bordos, ele só vê regiões côncavas. Então, se ao invés de ter apenas uma partícula, eu tivesse um feixe de luz aqui, eu ia ter desfocalizações em todas as reflexões, todos os choques com os obstáculos. E isso, então, está me dizendo que esses bilhares são caóticos, tá? Na próxima aula, a gente vai ver motivações para estudar esse bilhar de Lorentz. A motivação vai ser uma motivação que vai vir da física quando você quer entender o movimento de um elétron dentro de um metal. Então, isso é super interessante porque isso aqui parece algo que não tem nenhuma relação com o mundo real, né? O mundo real
mesmo tão abstrato quanto esse, que seria entender o movimento de um elétron. Mas existe uma área da física chamada mecânica estatística que está muito interessada nesse tipo de comportamento, e aí é utilizando a mecânica estatística que a gente vai dar, de fato, não apenas essa motivação para o estudo de bilhares, mas a gente vai dar duas motivações para o estudo de bilhares, tá? Então, o que vai ficar para a aula 4 é concluir a discussão de bilhares, dando duas motivações para o estudo de bilhares, ambas as motivações advindas da física, e também descrevendo o tal do bilhar de Bunimowitz, né? O estádio de Bunimowitz, que se vocês não lembram, é um estádio, é um bilhar no formato de estádio, certo? A gente vai discutir um pouco ele e vai também exibir vídeos que mostram que esses bilhares, assim como esses, também são sensíveis às condições iniciais, tá bom? Então, eu espero que com a aula de hoje vocês tenham tido interesse em ver, que vocês tenham tido interesse em estudar um pouco mais sobre esses bilhares dinâmicos. E embora sejam muito simples da gente descrevê-los do ponto de vista de como é que eles funcionam, eles são muito complicados de serem analisados. E eles, de fato, servem como muitos modelos base para desenvolvimentos de pesquisa extremamente refinadas que vêm sido feitas há pelo menos 60 anos, tá? Então, com isso, eu finalizo a aula de hoje e eu espero que vocês, de fato, tenham desenvolvido essa curiosidade maior e na próxima aula a gente vai complementar e discutir um pouco mais de bilhares e partir para um outro exemplo, que são os chamados fractais, que também fornecem uma boa razão de curiosidade para o estudo de sistemas dinâmicos. Tá bom? Então, até o nosso próximo encontro e espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um grande abraço e até mais.